Estamos iniciando agora o primeiro encontro do módulo 17, Matemática Financeira e Estatística, a primeira aula online do grupo. Pessoal, como a gente já fez algumas videoaulas, eu quero que vocês, cada um de vocês, aqui vou por ordem alfabética decrescente, tá? Do maior para o menor, eu quero que vocês respondam uma perguntinha bem simples, bem subjetiva, tá? Então, o que vocês sentem e perceberam que vocês vão responder agora. Quero que vocês digam o que mais chamou a atenção de vocês na matemática financeira e estatística e por quê, tá? De forma bem sucinta, para que eu consiga entender o que valeu a pena para vocês até o momento, tá? Peço que fique com o microfone fechado e no momento que eu chamar, abre o microfone e aí respondo, certo? Então vamos começar lá pelo Thiago Fernando Batista. Thiago, o que mais te chamou a atenção na matemática financeira e estatística e por quê? Eu achava que ia ser mais difícil, sabe? Daí, tipo, quando você começou a explicar, eu vi que não era tão difícil assim. Ah, legal. Você achou mais simples, né? Sim, Matemática normalmente é assim, né? A gente tem uma é, visão que é muito difícil e depois vai simplificando, né? Lógico que a gente sim. pode ir se aprofundando bastante, né? Ah, Legal? É isso, Thiago? é isso. Legal, então. Obrigado. Thalissa. Tá ouvindo? Sim, pode falar. O que mais chamou a atenção e por quê? Eu acho que esse conteúdo que a gente está estudando agora, eu gostei bastante. Eu acho que já começou assim, comigo entendendo bem. Eu acho que eu vou conseguir entender melhor esse conteúdo que a gente está estudando agora. Os outros eu tive um pouco de dificuldade. Ah, legal. Então, na verdade, foi, digamos, a simplicidade que te chamou a atenção. Você Sim. está conseguindo compreender bem o conteúdo. Uhum. Ótimo, então. Pedro, diz para nós aí, o que te chamou a atenção em matemática financeira e estatística? Vocês podem falar sobre um conteúdo em específico, tá? Alguma coisa do dia a dia, né? E por quê, Pedro? Eu concordo com o Thiago. Achei que ia ser mais difícil, mas o professor explicando ficou fácil. Ah, ótimo, então. Legal. Camila. Oi, Camila. Pode abrir o microfone e nos diz o que mais te chamou a atenção e por quê. Eu pensei que ia ser um pouco difícil, mas eu comecei a entender melhor as coisas. No começo eu achei um pouco mais ou menos que eu não entender, mas depois eu comecei a acompanhar, entender melhor. Ficou mais claro. Ótimo, então. Legal. Pessoal, o Luan, eu tinha visto que tinha saído. Luan Patrick, você retornou agora aqui? Você pode responder a pergunta? O que mais te chamou a atenção e por quê? O quê? A pergunta é, o que mais te chamou a atenção nessa disciplina de matemática financeira e estatística e o porquê? Foi mais o entendimento, assim, de... eu não sei explicar bem. O entendimento do conteúdo como um todo? Foi tudo novo para mim, assim. Bacana. Você não tinha visto isso na escola regular ainda? Não. Pessoal, uma coisa que eu comentei até com o pessoal aqui de Senar, o conteúdo ele é um conteúdo bem pesado no bom sentido, tá? A gente começa com matemática, revisando um pouquinho a matemática aplicada e a gente vai se aprofundar. Quando a gente está calculando VPL, TIR, eu vou trabalhar um conceito chamado payback com vocês. Isso aí é muito utilizado na área financeira para análise de investimento. Então, é bem robusto o conteúdo. E isso é bom, né? Se vocês souberem, pelo menos tiverem a noção desse conteúdo, né, desse conceito, vai ser muito positivo para que vocês levem para o dia a dia, né? Deixa eu ver, Camila Kaique Dallagnol. Se vocês tiverem, pessoal, um conteúdo, um tema, né? Eu gostei de juros simples, gostei de composto, não sabia como calculava isso, podem falar um conteúdo em específico também, tá? Não precisa ser generalista em relação ao conteúdo ou a forma que eu trabalho com vocês, tá?
Diga lá, Kaique, o que mais te chamou a atenção e o porquê? Antes eu estava indo bem mal, agora, nossa, ficou bem mais fácil. Eu pensei que ia ser muito difícil. Eu gostei do assunto de matemática financeira. Está sendo bem legal. Que bom, cara. E é isso mesmo, a dedicação, vocês se aprofundando aí. E assim, ó, independente do tema e do trabalho que vocês vão seguir, tá? Daqui para frente, vocês vão ter que saber lidar com a matemática no dia a dia, né? Seja no salário que vocês vão receber ou no valor que você vai receber como dono de uma empresa. Então, é um conteúdo bem importante, tá? Gabriel Fontin. Opa! Diga lá, cara, o que chamou a atenção e por quê nessa disciplina? Bom, na verdade, como eu gosto de matemática, me chamou a atenção tudo, né? Porque eu sou bem ligado à matemática e coisa assim. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fluxo de caixa. Bacana. Porque, não sei, eu gosto de matemática, assim, não sei como explicar. Bom, viu? Deixa eu trazer então já antecipando para vocês aí um spoiler pro restante da disciplina. A gente vai trabalhar no fluxo de caixa um pouco sobre finanças pessoais, tá? Parece um tema meio batido, assim, talvez vocês até tenham visto já em algum momento, mas vai ser um tema bem legal, tá? Basicamente, o nosso dia a dia, a gente controlar o nosso dinheiro é fazer um fluxo de caixa, fazer um controle de caixa, né? Legal, então. Obrigado, Gabriel. Gabriel Guedes. Eu achei meio difícil É? no começo, E agora, tá difícil ainda ou tá ficando um pouco mais fácil? mais ou menos. Mais ou menos. Gabriel, não apenas para o Gabriel, mas para todos, tá? Essa conversa que a gente está tendo aqui tem o intuito de facilitar a compreensão. Mas, ficou em dúvida, pessoal, vocês têm lá o meu contato. Eu não estou me sentindo bem em postar no grupo, não tem problema, pode chamar no privado, principalmente no período das manhãs, de segunda a quinta, eu estou à disposição para esclarecer para vocês, tá? Podem mandar mensagem, podem mandar áudio, o que for mais prático para vocês, tá? Eloá França. Tem algumas coisas que eu tô entendendo bem, algumas tem um pouco de dificuldade. E do que você está entendendo bem, o que mais que te chamou a atenção? Eu gostei bastante de aprender sobre os juros. Legal. Que bom que você gostou, porque digamos, o coração da disciplina, tá? E o que não ficou tão claro até o momento para você? Daquele... eu me esqueci agora, mas acho que foi o penúltimo conteúdo que a gente trabalhou. Sobre o VPL TIR? Não. Estatística? Esse daí. Legal, tá. Assim, no próprio vídeo eu comento com vocês, a gente trabalhou um conceito bem hipotético, tá? Eloá, você já viu alguma vez aí na televisão, quando o pessoal passa as intenções de voto na eleição? Já. Já viu, tem visto aí os gráficos que o pessoal tem apresentado sobre a evolução dos casos do coronavírus? Não. Não? Você não vê no jornal lá que o pessoal apresenta a evolução, número de mortes, número de contaminados, viu em algum momento? Bem de vez em quando. Tudo isso é estatística, tá? Lembra no final do tema lá que eu apresentei o gráfico para vocês sobre alguns modelos, né, de gráfico. Tudo isso é estatística. É você pesquisar, catalogar dados e tratar esses dados para apresentar de uma forma fácil para compreender, tá bom? Mas não se preocupe, a gente vai se aprofundar no conteúdo. Foi bem superficial mesmo, uma aula apenas. Agora, na prática, a gente vai ter 5 aulas de estatística. E aí vocês vão desenvolver alguns exercícios em casa e vai ser bem bacana, tá? Ellen Benites. Oi, Ellen? Pode nos falar aqui o que mais te chamou a atenção e por quê? Eu acho que foi a fórmula, as fórmulas que são aplicadas. Legal. E as fórmulas... É difícil, mas aí quando explica, a gente vai. Legal.
E leva para o dia, consegue levar para o dia a dia também, Ellen? Sim, o sinal para acho que tá travando. Tá travando um pouquinho. Não, bem tranquilo, Ellen, não tem problema, tá? A Débora. Então tá bom. Não. Oi, Débora. Oi. No começo, O que mais te chamou a atenção e por quê? no começo eu achei que ia ser difícil, mas depois eu fui entendendo mais, daí agora tá mais claro, assim. Ah, legal então. Ótimo, obrigado, Débora. Crislane. Eu gostei mais da parte dos juros por eu sempre ver, assim, as pessoas falar sobre isso e, tipo, eu achar que era um bicho de sete cabeças e, tipo, não é difícil. Entende? Daí eu achei essa parte bem mais fácil do que eu imaginava. Matemática normalmente é assim, né? A gente acha que é um bicho de sete cabeças, quando vai entender, percebe que não é tanto, né? Como eu falei no primeiro vídeo lá de matemática aplicada, né? A matemática é uma maneira que a gente utiliza, né? A humanidade utiliza para demonstrar algumas coisas que estão aí na natureza, sempre tiveram, mas a gente nunca percebeu, né? Eu usei até aquele exemplo do Einstein, né? Que ele falava sobre a velocidade da luz, sempre teve. Só que ele traduziu de uma maneira que a gente conseguiu compreender, né? Ele conseguiu comprovar aquilo, né? Legal. E a questão do juro é isso, né? Já viu lá em cartezinha de loja, lá, o valor à vista e o valor a prazo? Sim. É. Daí eu vi isso daí eu pensava como que eles calculam, assim, eu nunca tive a mínima ideia de como era calculado, né? E agora tá bem claro. Ótimo, então. E assim, pessoal, quinta-feira, tá? Já antecipo, a gente vai falar sobre juro e a diferença do simples para o composto. Se alguém ficou com dúvida, esse é o momento para tirar a dúvida, tá? O mais usual no mercado, que a gente vai ver nas lojas, nos empréstimos, né? Ah, vou financiar um carro, vou comprar uma casa, é o juro composto. O juro composto é a regra padrão, tá? O juro sobre juro. Legal. Cauã de Castro. Bom dia, professor. No começo eu nunca tinha estudado conteúdo, né? Eu achei que ia ser difícil, mas eu tô entendendo bem. Então te chamou a atenção que é mais simples do que parecia. É mais simples. Ótimo, então. Legal, obrigado. Ana. O que mais me chamou a atenção foi o juro simples e o juro composto, porque eu tenho certeza que eu vou usar isso quando eu for trabalhar. Então, Perfeito. mas eu gostei também do último conteúdo que a gente estudou, porque foi um conteúdo bem fácil. Eu entendi bem. Ótimo, então. Legal, Ana. Obrigado. Pessoal, eu vi que entraram dois colegas aqui. Nós temos o Luan e tem mais dois aqui que não tem o nome informado, tá? Como usuário desconhecido, tá? Vou pedir então para aqueles que não foram chamados, deixa eu ver, tem um aqui que é o Matheus Marques. Matheus, tem o teu nome aqui já, então estou me enxergando, você entrou agora há pouco, né? Me diga, o que mais te chamou a atenção na disciplina de Matemática Financeira e Estatística e por quê? Foi sobre os juros também. E, na verdade, eu não estava entendendo muito bem no começo, mas agora tá indo. Tá ficando mais claro. Legal. Sim. Volto a frisar, pessoal. Vocês têm meu contato ali, não querem mandar no grupo, pode mandar no privado. Às manhãs estou aí para esclarecer dúvidas de vocês, tá? Pessoal, quem que eu não chamei até o momento? Peço que abra o microfone, dá um bom dia aí para todos nós e me responda, né? Primeiro diga o teu nome e responda o que mais chamou a atenção e por quê. Bom dia, professor. É o Guilherme. Guilherme, legal. Diga lá, Guilherme. Eu achei começo achei difícil, eu aprendi mais. Uhum. Só para confirmar, é o Guilherme dos Santos? Sim, Guilherme S. Ótimo, então. Legal, então, Guilherme. E faltou mais um colega.
Bom dia, professor. Meu nome é Vitor. Oi, pode falar. É o Vitor. Vitor chamou, depois nós temos um outro colega, tá? Vitor, bom dia. Bom dia, professor. Então, eu achei um conteúdo fácil no momento, mas no começo estava com bastante dificuldade, porque só tinha aprendido as coisas básicas de matemática na escola. Então, isso era muito diferente do que eu aprendia lá. Ótimo, então. Não, que bom, então, que está contribuindo, tá? E vamos procurar se aprofundar e que vai ser bem bacana para vocês, tá? Como a Ana falou, né? Com certeza vocês vão usar no dia a dia, tá? Independente se você for para uma área totalmente fora, né? Ah, eu vou trabalhar com advocacia. Não importa. Vai ter que saber lidar com o número, né? Vai ter dosimetria de pena lá para calcular na questão criminal, vai ter que saber calcular o honorário, né? Ah, eu quero trabalhar com estética, vai ter que saber o preço para cobrar para o cliente, vai ter que controlar os custos da empresa, tá bom? Além do Vitor, só me confirma, é o Vitor? Qual dos dois, Vitor? Que nós temos dois aí. Me diga o teu sobrenome. Ah, ótimo, então. Legal. E o próximo que havia chamado junto com o Vitor, quem que é? Bom dia, professor. Rian. E nessa questão, tipo, que eu falei, Desculpa, né? Rian Camilo? Isto. Legal. E que nem nessa questão que eu comentei na aula passada, que eu tenho bastante problema com matemática, que eu acho bem complicado. Porém, essa questão de juros, composto, juros simples, eu sei que é algo que eu vou precisar saber bem para lá na frente, tipo, eu não ter problema de ser, sei lá, alguma financiadora, algo do tipo assim, for fazer uma proposta para comprar um carro, uma casa, e eles não me lograr, no caso, né? Para mim não sair perdendo. Na verdade, assim, eu não diria o lograr, mas eu entendo a tua colocação, mas assim, é você saber fazer o cálculo para ver o que é mais vantajoso, né? Você tem, por exemplo, duas opções. Eu posso comprar financiado em 36 meses, pagando um valor X, ou em 48. Normalmente o pessoal sempre opta, né? Ah, maior prazo é melhor. Se cabe no bolso, talvez o menor prazo seja mais interessante. Mas no VPL a gente pode calcular isso e chegar numa conclusão do que é mais vantajoso, né? Ok? Tranquilo, Rian? Era isso? Isso. Ótimo, então. Obrigado, Rian. Faltou mais alguém, pessoal? Então é isso, vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora uma tela de apresentação, lembrando, hoje a gente vai trabalhar um conceito, uma revisão bem básica, lembrando que vocês fizeram a videoaula e agora a gente tem esse momento de conversa juntos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, chamar, fiquem bem à vontade e aproveitem esse momento para esclarecer dúvida, tá? E aí a gente vai estar fazendo um exercício de expressões e frações, ok? Amanhã a gente vai ter novamente uma videoaula e daí na quinta voltamos a falar, aí sim sobre juros, certo? Então deixa eu apresentar aqui para vocês. Estão visualizando em tela aqui a apresentação? Alguém pode me dar uma cena aí? Ótimo. Sim. Legal, então. Pessoal, só uma pergunta que às vezes trava, tá? Já estão vendo o segundo slide, revisando? Sim. Então tá bom. Se não estiver passando, peço para que alguém de vocês aí me avise, tá bom? Então, assim, é uma revisão bem básica da matemática aplicada, tá? Primeiro conceito de fração, ou seja, fração é a parte de um inteiro, tá? A gente vai dividir um todo em partes e a gente vai dizer que a fração é menor que o inteiro, ou seja, ela sempre vai ser a parte de um todo, tá? Então, a gente pode simplificar também as frações, por exemplo, o 10 sobre 15 avos, né? Numerador 10, denominador 15, né? Lembrando, numerador em cima, denominador embaixo. A gente tem um divisor comum para esses dois números, né? Que é o 5. E aí a gente vai ter 10 divididos por 5 dá 2, e os 15 divididos por 5 dá o 3, tá? Então a gente pode simplificar, e aqui a gente já vê uma proporção, né? O 10 quinzeavos é a mesma coisa que tem a mesma proporção do 2 terços, ok? Quando a gente fala em razão e proporção, a gente está falando em conceitos que estão intimamente ligados, tá? A razão é esse conceito aqui de fração, né? E a proporção é uma correlação entre razões identificadas, tá?
E a razão, ela sempre é a divisão de um ascendente por um consequente, tá? A gente vai dividir sempre, por exemplo, 10 pelo 15. A gente vai ter uma razão em relação a essa fração, tá? Então, um exemplo da fração que a gente traz sempre, e até eu trabalhei isso no vídeo com vocês já, né? O 1/2, né? Então, eu tenho uma fração de duas partes, tá? Então, é o exemplo da pizza, né? Eu comprei uma pizza, né? Quero aproveitar ela toda, mas tenho uma pessoa para dividir comigo. Corto no meio. Então, eu vou ter duas partes de um inteiro, né? E isso é apresentado dessa maneira. 1/2. Uma parte de duas, ok? Compreende aqui as duas. Então, a parte branca é uma de duas, a parte amarela é uma de duas, tá? Então, eu tenho um inteiro que foi dividido em duas partes e tem uma fração que é uma parte de dois. A mesma coisa no exemplo lá dos meninos e meninas da escola, né? Eu tenho 8 alunos, sendo que destes 8, esse que está aqui em verdinho são meninas, né? Então, eu tenho 5 meninas para cada 8 alunos. Então, eu já entendo que os outros 3 são os meninos, tá? E aí, como é que eu apresento na forma de razão? É uma relação de 5 meninas para cada 8 alunos. É 5 para 8, tá? 5 oitavos. E aqui o exemplo do chocolate que a gente trabalhou, né? Eu comprei uma barra de chocolate, e aí eu tenho 15 quadradinhos nessa barra, e eu comi esses que estão aqui em branco, né? O branco já não tem mais. Então, eu comi 5 partes de 15. Quantas sobraram? Sobraram 10 quadradinhos de 15. Então, sobraram uma fração de 10 quinzeavos, tá? 10 para 15, ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para abrir o microfone e questionar, tá? Mas essa condição de razão e proporção, ela é bem importante, por quê? Porque nas fórmulas matemáticas a gente vai estar falando muito de divisão, de parte de um todo, tá? Tranquilo? Então vamos continuar. E a proporção, pessoal, enquanto a razão é aquela correlação qual parte do todo eu estou enxergando, uma parte de uma pizza que tem dividido em 2, né? 10 quadradinhos de uma barra de chocolate que tinha 15, tá? Então, a razão é aquilo, é uma parte do todo. A proporção é a igualdade entre duas razões, tá? Então, a gente vai ter aquela condição do A está para B, assim como C está para D, e a propriedade fundamental dessa proporção é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí a gente vai ter que os meios, né? A gente vai ter o A está para B. Vocês lembram que aqui a divisão, a representação da fração de uma forma meio bastante usual, mas aqui também está correto, tá? A dividido por B. E A está para B, assim como C está para D. E aqui de amarelinho nós temos os meios, tá? E o azulzinho é os extremos. Por isso que a gente tem essa correlação aqui, essa propriedade, né, dos produtos dos meios é igual ao produto do extremo. E aqui que a gente entra na lógica da multiplicação por x da proporção, que é muito utilizado na regra de 3, né? Eu tenho uma correlação de A para D e B para C, meios e extremos, tá? Uma propriedade fundamental da proporção na matemática, certo? E aí o exemplo que a gente tratou em sala, né? 3 está para 6, assim como 9 está para 18. Vejam, são frações diferentes, né? A gente tem numeral diferente. Mas por que a gente diz que isso é uma proporção? Porque se eu multiplicar 3 por 18, aqui, ó, 3 vezes 18, né? Lembra que às vezes a multiplicação vai estar o x, o ponto ou o asterisco, né? 3 vezes 18 é 54. 6 vezes 9 é 54 também. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Existe uma correlação. Se a gente fosse simplificar esse 9 18avos, né? Um divisor comum deles é o 3. 9 divididos por 3 dá 3, 18 divididos por 3 dá 6. Então, a gente conseguiria simplificar essa fração dessa maneira aqui. Então, elas são proporcionais, tá? Por mais que eu tenha lá, por exemplo, uma barra de chocolate que foi dividida em 6 quadradinhos e uma em 18, se nessa de 6 foi consumido 3 e na de 18 foi consumido 9, a proporção é igual, foi consumido metade do tablete, tá? Por que eu sei que foi consumido metade? Porque
3 é metade de 6, 9 é metade de 18. E aqui a gente poderia se aprofundar no conteúdo do percentual, que a gente já tratou, tá? E aqui a gente trabalha com a regrinha de 3 simples, né? Que envolve problema com 4 valores, sendo que um deles a gente não sabe, tá? É como se a gente ocultasse, nesse exemplo que a gente já tratou, o 9. Eu sei que ele está aqui, né? Mas eu substituo ele pelo x. Daí, como é que eu faria? 3 está para 18, melhor, a multiplicação, né? O produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, 3 vezes 18 e 6 vezes x. 6x, 3 vezes 18 dá 54. 54, no caso, se eu sei que 6 vezes o número x é igual a 54, como é que é, quanto é 1x apenas? Aí o que eu faço? Se 6 vezes é 54, eu passo 6 para o outro lado dividindo, tá? Então, 54 dividido por 6, eu vou encontrar o x como sendo 9, ok? Uma revisão bem básica, mas se vocês ficarem com dúvida, chame aí, pode questionar, tá bom, pessoal? Então, esse é um conceito basilar, para que a gente consiga entender a questão do percentual. E o percentual, a porcentagem, né, ela é muito utilizada na matemática financeira e estatística, principalmente na matemática financeira, tá? Quando a gente trata juros, a gente está falando em percentual, tá? E assim, vocês lembram que a gente tratou lá sobre conjuntos, né? A correlação, nós trabalhamos com o sistema decimal, aí nós temos, por exemplo, a nossa base de hora é o sexagemal, né? A base 60, né? Cada minuto tem 60 segundos, cada hora tem 60 minutos. Aí nós temos a semana em 7 dias, o dia em 24 horas. A gente pode ter várias bases, né, de cálculo para poder entender a correlação das coisas, né? Deixa eu ver, teve Ellen Benítez, voltou. Legal. No caso, no percentual, nossa base é sempre 100, ou seja, ela é uma base centesimal. Então, é uma parte para cada 100. Por que a gente usa, pessoal, o percentual, a porcentagem? Porque a porcentagem a gente pode fazer uma proporção, que a gente viu antes, que é uma correlação. Diga. Pode falar. Caiu o sinal aqui, daí não estou entendendo. Não sei se você está numa parte ou na outra. Ah, tá. Você está olhando agora o que em tela, Ellen? Revisando. Porcentagem. Porcentagem, tá? Então, nós falamos um pouquinho sobre a questão da fração. A fração é uma parte de um todo. E a proporção. A proporção é a correlação entre duas frações, tá? E o que é o percentual? O percentual nada mais é do que a gente usar uma base 100 para fazer um comparativo com outra referência qualquer, tá? Por exemplo, eu posso ter uma granja aqui que faz a engorda de suíno e eu trabalho com 100 suínos. E eu tenho um vizinho que trabalha com 1000. Quando a gente trabalha com a base centesimal, a gente trabalha com percentual, mesmo eu tendo 100 e ele 1000 suínos, a gente pode convergir para uma mesma referência, que é uma base 100, tá? Qual foi a mortandade de suínos na minha granja e a mortandade na granja dele? Na minha granja, na minha granja eu perdi 3%, ou seja, para cada 100 suínos eu perdi 3. Então, como eu já só tinha 3 suínos, indica que dos 100 suínos que eu tinha, 3 morreram, restaram 97. Lá para o meu vizinho, ele pode dizer, olha, o meu percentual é de 2% de mortandade. Ou seja, para cada 100, 2 morreram. Só que como ele trabalha com 1000 suínos, a gente está falando que ele teve uma perda de 20 suínos. Ou seja, em valor nominal, em número cru, vamos chamar assim, eu perdi 3, ele perdeu 20. Mas em termos percentual, que a gente traz para a mesma base, é uma base referencial centesimal, que traduz de uma forma mais fácil a compreensão das coisas. A gente traz para uma base centesimal, eu tive 3, ele teve 2. Nesse ponto, qual foi mais eficiente? O meu vizinho, que perdeu apenas 2% dos suínos. Mas se a gente pegar no todo, ele perdeu muito mais. Vocês estão entendendo esse conceito? Ok, Ellen? Sim. No caso, a base de percentual, a porcentagem ou percentagem também, né?
ela traz essa correlação de 1 para cada 100. E daí fica fácil traduzir, tá? É um referencial comparativo de fácil checagem, tá? Quando você olha lá numa vitrine de uma loja que eles estão liquidação, 30% de desconto no à vista. Não importa qual vai ser o item que você vai comprar, mas a referência é que sempre você vai ter um desconto proporcional àquele item que você está comprando, independente do valor dele, tá bom? Tranquilo? A gente vai depois exercitar alguns casos para ficar mais fácil a compreensão, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, por que a gente está falando sobre fração e proporção? Porque aqui a gente vê os dois, tá? Na fração, o denominador sempre vai ser 100. Então, por exemplo, 10 está para 100, é 10 unidades de um total de 100. É o mesmo que 10%, tá? Então, esse símbolozinho aqui, né? Agora vai ficar fácil para vocês traduzirem, né? Para vocês entenderem. Por que a gente tem um tracinho no meio e 2 zero? Porque é centesimal. Lembram lá na base decimal de cálculo que a gente falou? Unidade, uma. Dezena, duas. A gente já tem um zero, né? E centenas são 3, ou seja, 2 zeros. Por isso que o símbolo do percentual é esse aqui, tá? Então, é 10 para cada 100, certo? Então, é uma fração. Só que quando eu pego um outro item para fazer essa correlação percentual, aí eu estou fazendo uma proporção, tá? Exemplo, vou comprar uma jaqueta. Essa jaqueta custa R$150. Eu vou ter um desconto de 10%. Então, eu terei a jaqueta sendo uma correlação de X para 150 e o meu percentual é 10 para 100. Aí eu aplico uma regrinha de 3, como nos exercícios que a gente já fez, para poder identificar qual que vai ser o desconto de 10% sobre aquele valor de 150. No caso, daria R$15, tá? Então, a base 100, a base porcentagem ou percentagem, ela é muito importante e muito utilizada por isso, porque ela traduz para uma mesma referência, uma referência de 1 ou X para cada 100 unidades, e aí pode ser aplicada em qualquer cálculo, em qualquer cenário que a gente vier a trabalhar, certo? Então, continuando aqui no exemplo, um meio que a gente viu a fração, os 5 oitavos, o 10, 15, né? Que a gente calculou antes, né? O 1 meio, lembro que a fração é uma divisão, né? Uma divisão de 1 para 2. 1 dividido por 2 é igual a meio. Esse meio, se eu quiser transformar em percentual, como a base é 100, que eu já falei aqui para vocês, eu pego esse meio, multiplico por 100, totaliza 50, tá? O 5 oitavos é o mesmo que 5 dividido por 8. Ele resulta em 0,625. É uma fração decimal aqui, né? Eu pego esse valor 0,625, multiplico por 100, aí eu chego a uma base de 62,5%, tá? E o outro exemplo, 10 quinzeavos, é o mesmo que 10 divididos por 15. Aí eu vou ter 0,6666. Eu até peço para vocês não se estender, por mais que nós temos uma dízima periódica aqui, que ele vai ter 6666 e vai continuar, tá? Trabalha só com 4 números, sempre que tiver exercício, tá bom? Eu pego esse valor aqui, multiplico por 100 e eu chego que isso aqui, os 10 representam 66,66% dos 15, ok? Então, vejam, aqui eu trouxe em uma mesma base, 50%, 62,5% e 66,66%. A fração aqui pouco vai importar naquele momento, porque a tradução para percentual, ela é única, ok? Tranquilo, pessoal? E aí a gente fez alguns exercícios na apostila, tá? Então, eu queria retomar esses exercícios aqui com vocês, tá? Só que agora, deixa eu compartilhar o exercício aqui com vocês. Tranquilo a compreensão até agora, pessoal? Sim, tá bem bacana. Ótimo, então. Deixa só um pouquinho, pessoal. Questão técnica aqui. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Legal. Ótimo.
Pessoal, vocês estão vendo o exercício aqui em tela? Tô. Tá ótimo, então. Então, pessoal, o que a gente quer exercitar? Lembre-se, a gente está fazendo quase, é uma revisão da matemática aplicada, mas uma revisão naquilo que a gente vai aplicar dentro do nosso dia a dia, tá? Na matemática financeira, principalmente. Estatística também, porque vocês viram que a estatística tem várias fórmulas, se aplica a divisão, se aplica a potenciação, né? Então, aqui, ó, para a gente resgatar, essa foi a primeira aula, inclusive, alguns se perderam na página ali, a página é a página 4 da apostila de vocês, tá? Alguns responderam a página 3, que era o primeiro exercício que aparecia, tá? Então, só bastante atenção, porque a gente está falando do exercício lá da página 4. Então, pessoal, essa expressão matemática, por acaso vocês lembram aí, eu quero escutar de vocês. Quando eu tenho uma expressão matemática, o que dentro disso aqui que a gente tem, veja, eu não trouxe razão, né? Eu trouxe apenas potenciação, aí nós temos multiplicação, nós temos divisão e a gente tem adição e subtração, né? O que eu calculo primeiro? Divisão, multiplicação. Divisão, multiplicação. Quase isso. Quase isso. Antes da divisão e multiplicação, o que a gente faz o cálculo? Porcentagem. Quem que está respondendo é o Cauã? Não? As porcentagens. Ah, Crislane? Viu? Assim, ó. Primeiro a gente sempre vai calcular potenciação e radiciação. Então, a potenciação que a gente tem, a raiz, vocês lembram que é aquele Vzinho lá, né? Para depois calcular a multiplicação e a divisão. E daí, por fim, eu calculo a adição e subtração, tá? E aí, como a Crislane bem falou, a gente sempre tem que calcular primeiro o que está entre parênteses, né? Você tem aqui o que está entre parênteses, depois a gente trabalha o que está em colchetes e, por fim, a gente calcula o que está entre chaves, ok? Então, pessoal, essa é a regrinha, tá? Eu posso calcular, por exemplo, aqui, ó, eu tenho colchetes, né? Eu consigo calcular o que está entre colchetes já? Não, eu não consigo. Primeiro eu tenho que calcular o que está entre parênteses, e para calcular o que está entre parênteses, primeiro eu calculo a potenciação, tá bom? Então vamos pegar esse exemplo aqui de cima, que é um pouquinho mais simples para a gente pegar a sequência, tá? Então, a minha referência, deixa eu até deixar num tomzinho de azul. Vocês estão enxergando bem aqui, pessoal? Aqui só mudou, mas não tem problema, tá? O que eu calculo primeiro? Eu vou calcular primeiro a potenciação, tá? Vocês lembram que a potência é o número base, a base multiplicado por ele mesmo n vezes. N é o número de potência que está indicado aqui. Então, o número 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, né? Então, é o 3 vezes 3, ok? Deixa eu só localizar aqui. Tá, beleza. Só que me chamaram aqui, pessoal, rapidinho. Vamos voltar, então. 3 vezes 3 é 9. Então, o 3 ao quadrado, 3 na potência de 2, é o mesmo que 3 vezes 3. Ele resulta em 9, tá? Outra razão que eu tenho é esse aqui, ó. 6 vezes 6 totaliza 36. Vezes 6 de novo, que daí é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 36, 216. Ok? E aqui o número 2 é o 2 multiplicado por ele n vezes, né? Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 36. Então, chego aqui no 36, ok? Fiz a potenciação primeiro, tá? Agora, o que eu calculo na sequência? Eu tenho uma multiplicação, certo? Então, eu vou ter que multiplicar o 25 pelo 5 para poder chegar no resultado. Então, eu tenho 125, certo? Alguma outra multiplicação? Não. E agora é apenas uma soma, tá? Soma e diminuição, né? E subtração. Então, eu tenho 125 mais 9 menos 216 mais 32. E aqui o meu resultado vai ser menos 50.
Ok? Tranquilo? Agora vamos continuar para o exemplo B. Esse exemplo B é um pouquinho mais complexo, mas é mais legal da gente trabalhar, tá? Então, pessoal, como eu estava falando antes, eu iria para resolver que está em parênteses antes, né? Mas, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu não consigo resolver essa parte da expressão, porque primeiro eu tenho uma potenciação. Então, eu primeiro resolvo o que dá para resolver para chegar no resultado dentro daquilo que está em parênteses, em colchetes e chaves, né? Então, o que que eu consigo resolver? 40 menos o resultado. Esse resultado não tem ainda. 3 vezes o que está entre colchetes, também não tenho ainda. Agora, aqui dentro eu consigo calcular. 2 na potência 3, né? 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Consigo fazer o cálculo aqui, tá? Mais 12, mais 13, aqui, ó. 2 na potência, aqui, pessoal, ele só não está trazendo a potência certinho, mas é isso aqui que eu estou calculando. 2 na potência 2, né? 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Ok? Vezes 3 vezes 15, certo? Então, primeiro eu calculei as potências que estão dentro dos parênteses, tá? Agora, o que que eu posso calcular? O 40 menos esse resultado aqui do que está em chaves eu não tenho ainda. 3 vezes o que está entre colchetes também não tenho ainda, tá? Então, também não consigo multiplicar pelo 5. Então, o que que eu tenho aqui dentro que eu vou ter que calcular? Eu tenho uma soma aqui e aqui eu tenho uma multiplicação. Então, aqui sim, Crislene, está correto. Agora eu vou para multiplicação antes, né? Então, eu primeiro preciso calcular isso aqui, né? Então, eu vou repetir aqui embaixo a minha expressão, só que aqui eu vou calcular. 4 vezes 3 é 12, ok? Então, agora, pessoal, eu tenho uma soma no primeiro parênteses e uma soma no segundo. Então, eu consigo fazer essa soma, tá? Então, continua 40 menos 3 vezes. Aqui, o meu resultado já dá 20. 8 mais 12 é 20. E aqui mais 13 mais 12, eu tenho 25, ok? Vezes 5, certo? Ok, eu fiz o cálculo que está entre parênteses, agora eu eliminei os parênteses, agora eu tenho só o que está em chaves, desculpa, colchetes. Então, eu vou fazer a soma aqui. 3 vezes 20 mais 25 é 45, tá? Certo? E aí eu eliminei os colchetes. Agora, eu vou trabalhar com o que está entre chaves. Então, eu vou calcular aqui 3 vezes 45, que resulta em 135, vezes 5, dá 675. E aí eu vou ter 40 menos 675. Agora, consigo fazer esse cálculo e eu vou ter menos 635. Ok, pessoal? Então, o que que acontece? Entendam parênteses, colchetes e chaves como trava para cálculo. Se eu não tiver feito o cálculo dentro dele, eu não posso calcular fora dele. Então, eu primeiro preciso resolver o que está dentro dos parênteses, colchetes e chaves. E aí eu vou por eliminação. Dentro do que está entre parênteses, colchetes e chaves, eu vou fazer primeiro a potenciação ou radiciação, depois a multiplicação e depois a soma ou subtração, tá? Aí eu calculo o que está em parênteses, aí depois vou para colchetes, daí depois eu vou para chaves, e aí concluo a minha expressão matemática. Certo, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Então vamos continuar. Nesse exemplo aqui do C, né, nós temos uma divisão no meio, né? Então aqui, o 2 na potência 5 eu consigo calcular, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, esse é o valor de 2 na potência 5. Aqui abre colchetes, 5 mais eu não consigo calcular aqui, mas aqui eu já consigo, né? O 3 vezes 7 totaliza 21. Eliminei o que está em parênteses aqui. Aí fecha colchetes, fecha chaves, dividido por 35 mais 32 menos 82, na verdade não é 82, é 8 na potência 2, né? 8 vezes 8, 64, menos 60 vezes 5. Tá? Alguns estão com dificuldade aqui, porque a internet está oscilando, mas não tem problema, a gente está gravando, depois encaminha para vocês, tá?
Agora, pessoal, eu posso fazer alguma multiplicação? Até poderia, eu tenho uma multiplicação aqui, mas aqui eu tenho parênteses. Então, o parênteses é trava para cálculo. Preciso calcular primeiro isso aqui. A divisão, mesma coisa, mas aqui eu vou ter chaves, né? Então, eu preciso calcular primeiro o que está aqui dentro. Então, 5 mais 21 totaliza 26, dividido por 35 mais 32, menos 64, menos 60. Eu tenho o valor de 4, tá? Ok? Consegui concluir aqui. E agora eu calculo que está entre chaves, né? 32 menos 26 é 6, certo? E aqui eu já posso fazer essa multiplicação. 4 vezes 5, 20. Aí aqui, pessoal, eu vou ter uma divisão, né? Só que aqui eu vou ter um certo probleminha aqui no cálculo, tá? Porque aí eu vou trabalhar com fração. E aí, nesse caso, vai ser um problema para mim calcular, tá? Porque eu teria que fazer 6 que divide 35. E aí eu vou ter 0,1714. Então, essa expressão aqui, o ideal é a gente trabalhar não fazendo a divisão nesse momento, tá? Senão ficaria apenas uma fração, tá? A gente pode trabalhar aqui fazendo o cálculo, né? 35 mais 32 menos 20, que daria um total de... Deixa eu só... Aqui eu tenho um probleminha, porque aqui ele trouxe o 32, é 9. 9. Certo. Então aqui eu teria 6 divididos por 35 a uma fração. O que eu poderia fazer nesse caso é demonstrar ele base fração. 6 que divide 35 mais 9 menos 20, tá? 6 que divide 24, tá? Como aqui ficaria uma base 0,17, tal, e aí continua, não teria problema de eu apresentar ele através de forma de fração também, tá? Aí o 6 que divide 24, ele daria 0,25, mas eu vou ter uma fração sendo representada pela expressão matemática aqui no C, tá? E calculando o nosso D, estou me preocupando um pouquinho com a questão do horário, que já excedemos aqui as 9 horas, mas eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente concluir, tá? Então, vou fazer o cálculo primeiro da potência, 2 ao cubo é 9, 2 ao quadrado é 4. Aí aqui eu posso fazer essa divisão aqui dentro, 15 divididos por 5 totaliza 3, né? Aqui eu não consigo calcular, e aqui eu consigo. 22 vezes 3 dá 66. Aí aqui eu vou ter uma multiplicação. 9 vezes 4, 36. Aqui divisão. Aqui eu consigo já fazer a soma. 3 mais 3 dá 6. Aqui eu consigo fazer a diminuição. 19 menos 7 resulta em 12. E aqui continua assim. Trinta e 36 mais 3 dá 39, divididos por 7, mais 6 vezes 3, 18. Aqui 12 divididos por 6 dá 2. Aqui eu tenho um errinho. Aqui é 8, e aqui é 32, e aqui é 35. Daí o 35 dividido por 7
resulta em 5 mais 18 vezes esta expressão. Aqui eu consigo calcular 5 mais 18 é 23 vezes 2 menos 2. 23 vezes 2 é 46. 46 menos 2 é 48. 44. 44 vezes 2, 88, mais 66. Só um pouquinho que é aqui. Onde é que está o erro dessa fórmula aqui? Aqui, ó. Na verdade, 2 vezes 2 é 4 vezes 3. Então, esse 66 é 12. 12. Ok, aqui eu totalizo 100. Ok? Em relação à letra E, deixa eu tentar passar mais um passo a passo aqui. Vai ficar mais fácil. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Vezes 7. Divididos por 3 mais 6. Divididos por 5. Vezes 3 vezes 2 ao cubo. 2 ao quadrado. Desculpa, 2 vezes 2, 4. Ok, agora começa certinho. Agora eu consigo fazer esse cálculo aqui assim bem tranquilo, né? Porque eu tenho uma multiplicação, então 9 vezes 4 vezes 7 dá 252. Divide 3 mais 6 dividido por 5 vezes 3 vezes 4. Esse vezes 3 vezes 4 eu consigo fazer vezes 12. Agora eu consigo fazer a divisão aqui dentro. 252 divididos por 3 resulta em 84, mais 6, que divide 5 vezes 12. Consigo calcular esse valor aqui, 84 mais 6 é 90. Agora consigo fazer essa divisão, 90 dividido por 5 resulta em 18. 18 vezes 12 totaliza 216. Ok? Próximo cálculo. Aqui eu vou ter 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. Vezes 5 divididos por 4 mais 10 divididos por 3. Vezes 3 vezes 4 ao quadrado. 2 vezes 2, desculpa. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. O que eu consigo calcular agora? Agora eu tenho uma multiplicação aqui dentro. Já fiz a potenciação, tenho o resultado. Então, eu vou ter 4 vezes 16 vezes 5. Me totaliza 320. Divididos por 4 mais 10, divididos por 3 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Agora eu faço essa divisão aqui, né? 320 divididos por 4 resulta em 80. Mais 10 dividido por 3 vezes 12. Faço o cálculo que está entre colchetes. 80 mais 10 dá 90. Agora, consigo calcular o que está em chaves, né? 90 divididos por 3 resulta em 30. E agora faço essa multiplicação de 30 vezes 12, resulta 360. Tá bom? Então, aqui é a correção daquele exercício que a gente já fez lá atrás, tá? Temos um pequeno detalhe no exercício C, que fica em uma fração, porque a gente vai usar uma fração decimal aqui, e aí isso compromete o cálculo que a gente vai estar fazendo, tá? Mas o detalhe que eu queria reforçar para vocês é a sequência que a gente calcula. Chaves, colchetes e parênteses são travas, a gente não pode partir para frente sem calcular o que está dentro dele. E aí a gente pode primeiro sempre calcular a potenciação,
e aí, independente de onde ela esteja, a gente calcula a potenciação antes, aí depois calcula o que é divisão e multiplicação, e por fim, soma e subtração. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida quanto a isso? Ou podemos partir para as razões e proporções já? Ok? Caso alguém tenha alguma coisa, por favor, chama aí, tá? Então, continuando aqui, razão e proporção. Aqui, pessoal, é só como que a gente vai compor a correlação, tá? Lembre-se, a razão é uma correlação entre dois números, de um total para o mais, para a fração dele, tá? Então, a questão 1, que a gente tinha uma seleção do concurso público, houve 1.200 candidatos inscritos e foram aprovados 240. Qual é a razão de candidatos aprovados? Vejam, os 1.200 é a base, tá? Então, ela sempre vai aqui embaixo, que é o total de candidatos. E a razão, o número de aprovados, ele vai em cima, que nós temos 240 para 120. Para simplificar, quando tem o zero, a gente consegue cortar o zero, tá? Então, a gente vai ter aqui 24 e embaixo 120, tá? Uma forma de a gente fazer a simplificação é identificar um divisor comum, tá? Nesse caso, pessoal, uma forma prática de fazer é sempre tenta dividir o de baixo pelo de cima. Então, o 24 que divide 120 resulta em, ou melhor, 120 que resulta, o 24 resulta em 5. Então, aqui eu vou ter uma razão de 1 para 5, tá? Então, eu consigo fazer a apresentação e eu consigo simplificar também. E aqui eu tenho uma proporção, tá? Uma proporção de 1 para 5. Se eu quiser transformar em percentual, eu pegaria esse 1 dividido por 5 e eu tenho uma expressão percentual de 1 dividido por 5 igual 0,2, que multiplica por 100, resulta em 20%. Então, consigo identificar que 20% dos candidatos foram aprovados, tá? Próximo. João tem 24 anos e Pedro tem 60. Qual é a razão da idade entre eles? A gente vai pegar o ascendente e colocar aqui o 24, que é uma relação do número menor, está para 60, tá? Esse 24 está para 60, pessoal, a gente consegue dividir os 60 por 24? Até consegue, mas ele vai dar 2,5. Então, a gente vai partir para fazer aquela divisão dos números primos, né? Então, o 24 dividido por 2 resulta em 12, e aqui o 60 dividido por 2 resulta em 30. Conseguimos dividir o 12 por 2 novamente, resulta em 6, e o 30 resulta em 15. Conseguimos dividir agora por 2 novamente? Até conseguimos, né? Aqui ficaria 3, só que aqui vai dar uma fração decimal, né? 15 divididos por 2 dá 7,5. Agora a gente vai para um outro número primo que é o 3. 6 divididos por 3 resulta em 2. 15 divididos por 3 resulta em 5. Então eu tenho uma fração de 2 para 5. Simplifiquei ao máximo, daqui para frente não consigo mais simplificar. Ok? Então, nesse caso, a correlação é de 2 para 5. Se eu quisesse transformar em percentual, 2 divididos por 5. 2 divididos por 5 resultaria em 0,4, que multiplica por 100, resulta em 40%. Então, a gente pode dizer que João tem 40% da idade de Pedro, tá? Não é uma expressão tão interessante, né? Mas a gente pode fazer esse cálculo aqui. Ok? Um saco de fertilizante para flores pesa 180, tem o peso líquido de 180 gramas e o peso bruto 210. Então, 180 está para 210. Fazer uma primeira simplificação, tirando o zero, né? Então, fica uma fração de 18 para 21. Agora, vamos tentar simplificar dividindo pelos números primos, né? O primeiro, 2. Divide 18 por 2, a gente teria 9. Só que se a gente vier dividir 21 por 2, ele resultaria em 10,5. Então, a gente não pode trabalhar, a gente tem que sempre ter números inteiros aqui, tá? Agora, nós conseguimos dividir isso por 3? Conseguimos. 18 divididos por 3 dá 6.
21 divididos por 3 dá 7. Então, a relação deles é de 6 para 7. Cada 6 gramas do peso líquido representa 7 gramas do peso bruto. Conseguimos transformar isso em percentual? Também. Então, eu faço a divisão do 6 para 7. 6 que divide 7, eu tenho 0,85, que multiplica por 100, eu tenho 85%. Ou seja, o peso líquido representa 85% do peso bruto. Ok? Questão 4. Na temporada de 2013 do Campeonato Brasileiro de Futebol foram marcados 936 gols. Então, esse é o total, vai no denominador. E o artilheiro Ederson marcou 21 gols. Qual é a razão entre os gols do artilheiro, né? Então, 21 para 936. Pessoal, aqui eu consigo dividir 936 por 21, vai dar uma fração, então não dá. Divido 21 por 3, por 2, dá 10,5, então não dá. 21 por 3 resulta em 7. Opa, consegui dividir por um número primo. 936 divididos por 3, dá 312. Então, eu consigo, dividido por 3, simplificar aqui para 7,312 avos, tá? Consigo fazer mais uma simplificação? Vejam, o 7 é um número primo, então ele divide só por ele mesmo, né? Então, 7 divididos por 7 daria 1, só que 312 divididos por 7 dá 44 e pouquinho, então não dá certo. A minha simplificação foi até aqui, tá? Então, a correlação é de 7 para 312. Agora, quero saber quanto por cento os gols do Ederson representaram do total. Então, eu tenho 7 divididos por 312. 7 que divide 312 resulta em 0,0224, que multiplica por 100 vezes 100. Resulta em 2,24%. Então, apenas o Ederson marcou nesse campeonato 2,24%, certo? No ano de 2003, a produção brasileira de tilápias foi estimada em 84.416 toneladas, distribuído por 30 mil hectares. Pessoal, aqui eu tenho que entender o seguinte, a minha base é sempre o número de hectares. Por quê? Porque é a variável mais importante aqui do tema. Por quê? Qual é a produção de tilápias por hectare? Está me pedindo tilápias por hectare. Então, a minha base, denominador, será a quantidade de hectares. E o número de tilápias será 84.416. Pessoal, aqui nós temos uma situação relevante. 84.416 dividido por 2 daria 42.218. Mas eu não consigo dividir o 30.639 por 2, tá? Ele vai dar uma fração. Dividindo por 3, não consigo dividir o 84.416, porque ele também vai dar uma fração. Dividindo por 7, né? Novamente fração. Então, pessoal, nesse ponto, a representação dessa maneira já estaria correto para o exercício, tá? Só que aí, eu vou fazer o cálculo das 84.416 por 30.639 para poder ter uma fração decimal. Resulta em 2,75 tilápias por hectare, ok? Não faz sentido eu fazer o cálculo percentual, porque não é a mesma base. Eu tenho tilápias e eu tenho hectares, então são duas grandezas diferentes. Então o percentual é aplicado apenas uma grandezas iguais, tá? Mas eu consigo apresentar de uma forma mais fácil em fração decimal, tá? Vai ficar mais coerente para a gente entender isso, tá? E para finalizar, Antônio foi uma pequena propriedade, 75 hectares onde planta soja, e no caso produziu 7.284 para cada 75 hectares, tá? Nesse caso, igual ao exercício anterior, eu não vou conseguir ter a expressão correta em relação a fazer uma divisão por números que não seja essa expressão decimal, tá? 97,12 sacas por hectare, certo?
E, por fim, o fazendeiro plantou 5.000 pés de eucalipto e desses 150 não cresceram. Porém, o seu vizinho plantou 6.500 da mesma espécie e desses 189 cresceram. Então, eu vou fazer aqui o primeiro caso do vizinho 1, 150 está para 5.000. E aí eu faço embaixo a expressão do vizinho 2, 189 para 6.500, tá? Nesse caso, eu até poderia simplificar, mas a fração decimal vai me mostrar quem apresentou maior demanda, tá? Então, 150 dividido por 5.000 dá 0,03. Agora eu tenho correlação que eu consigo fazer percentual, porque os dois são a mesma grandeza, pés de eucalipto, que 150 não cresceu. Então, eu pego esse valor aqui, multiplico por 100 e eu tenho 3%. No caso do vizinho 2 aqui, 189 dividido por 6.500, eu tenho 0,029, que multiplica por 100, resulta em 2,9%. Então, aqui eu consigo afirmar que aquele que teve a maior perda foi o vizinho 1, ou no caso, foi a pessoa que plantou aqui 5.000 pés de eucalipto, ou seja, o vizinho dela teve uma menor perda de 2,9, tá? Ok, pessoal? Me preocupou um pouquinho que a gente ultrapassou em 20 minutos aí as atividades. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar agora comigo? Que senão eu vou encaminhar um link no formulário para vocês refazerem isso. Rapidamente, fração de um todo representa uma parte de um único, de uma unidade. A gente faz uma proporção que compara duas situações similares com a mesma grandeza. Usando a regrinha de 3, a gente vai conseguir chegar a algum cálculo em específico. E o percentual, a percentagem, nada mais é do que uma proporção de algum fator em relação a uma condição de uma unidade para cada 100, tá? Então, o conceito matemático é como dar a teoria para vocês entenderem o que a gente vai trabalhar na próxima quinta-feira, que é a questão de juros, ok? Pessoal, alguma dúvida? Então, eu vou encaminhar para vocês o link no formulário, peço que vocês respondam lá no formulário mesmo, lembrem, o link vocês vão receber no grupo do WhatsApp Jovem Aprendiz, clicam nele, fazem as respostas, coloquem o nome completo de vocês, e no final, terminou de preencher todos, você dá um enviar, ok? Façam isso agora de manhã, amanhã vocês vão receber uma videoaula, e na quinta a gente vai trabalhar sobre juros. Tendo dúvidas, já me encaminhe com antecedência as dúvidas de vocês, se quiserem que eu trabalhe alguma situação pontual, e aí na quinta-feira a gente vai procurar ter uma conversa mais dinâmica nesse sentido, tá bom? Primeira experiência, né, pessoal? Aí a gente vai evoluindo nas próximas para tornar a aula mais dinâmica, tá bom? Então, muito obrigado. Estou encerrando a gravação aqui, disponibilizo o arquivo depois, e até a próxima.